Olá, Reinaldo, tudo bem com você? Tudo bem, Haroldo? Muito bem, um prazer muito grande estar conversando com você, conhecê-lo pessoalmente, já conheço um pouco da sua história, e muita gente relacionada à área da qualidade já conhece o Reinaldo Balbino Figueiredo, a origem sua do Inmetro. Você, além disso, é um acadêmico, pertence à Academia Brasileira da Qualidade, e a ideia da gente conversar aqui um pouco, Reinaldo, é que as pessoas conheçam um pouco mais da sua história, né, e também a própria situação sua aí junto a isso. Você que mora hoje nos Estados Unidos, aí em Washington, então vale a pena nós brasileiros conhecermos um pouco a sua história e também o papel importantíssimo que você desempenha aí junto à ISO. Nós estamos hoje no dia 7 de setembro de 2021, exatamente 20 horas e 11 minutos aqui de São Paulo, 19 horas e 11 minutos aí de Washington. Eu queria, Reinaldo, no primeiro momento, que você fizesse, claro, um resumo da sua performance profissional até chegar ao nível que você chegou aí fazendo a representação do Brasil junto aos comitês da ISO, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre o seu papel atual aí no ISO Casco, nos Estados Unidos. Por favor, Reinaldo. Muito bom. Obrigado, Haroldo. E parabéns aí pela sua inserção agora na Academia Brasileira da Qualidade. Acho que vai ser muito bom para a Academia Brasileira ter você como um dos membros. Fico honrado por isso, viu, Reinaldo? Fazer parte desse time, né? E trabalhar, não é, Reinaldo, para a gente cumprir a missão da academia, porque temos, assim, pessoas com experiência vasta na área da qualidade, e tanta parte de fundamentos da qualidade com a própria aplicação, como é o seu caso, e a missão da ABQ é uma missão riquíssima, e apesar de eu me sentir, assim, muito lisonjeado de ter sido eleito por vocês, eu sei que a gente tem um papel muito importante de trabalhar e disseminar a qualidade, fazer com que a gestão pela qualidade seja uma cultura das organizações, tanto organizações públicas como privadas. Então, eu sei muito bem da responsabilidade que nós temos nesse papel de membro da Academia Brasileira da Qualidade. Sem dúvida, eu acho que a ABQ tem condições de disseminar mais e mais as metodologias, princípios de gestão da qualidade, não somente nas empresas, mas também no setor público que em determinadas áreas tem que ter essa atividade implementada nas suas estruturas. Muito bem. Ok, então eu vou começar aqui. Eu sou engenheiro metalúrgico. Eu formei numa escola de metalurgia em Governador Valadares, em Minas, que a cidade era muito perto da Usiminas, e é perto da Usiminas, e também da Usimec e outras, aquelas siderúrgicas que tem ainda, Belgo Mineira. Então, Sim. eles tiveram uma ideia de criar uma escola de engenharia em Governador Valadares. Eu acho que isso foi de 1966, 67. Ela é conhecida como Univale, a Universidade Isso. Univale, né? Univale. Hoje é Univale, mas no início chamou Minas Instituto de Tecnologia. Ok. E tinha engenharia mecânica e metalurgia no início, e tinha outras áreas. Aí eu comecei, eu fiz vestibular, que naquela época era ainda vestibular, eu fiz vestibular para engenharia metalúrgica, e daí me formei em 1981. 81 no Brasil, e emprego para engenheiro estava... Eu me formei em 84. Eu sei muito bem a dificuldade que era, viu, Reinaldo? Não era fácil. Estava muito difícil mesmo de arrumar emprego para engenheiro naquela época. Ainda mais metalúrgica, era só aquelas empresas grandes, né? Não estava muito fácil. Daí eu consegui um estágio já estava meio formado, mas eu fui e peguei um estágio na Fundação Tecnologia Industrial, FTI, né? Eu fui em Brasília, tinha uns amigos meus que eles me apresentaram umas pessoas da FTI, daí eles me contrataram como
primeiro foi estagiário e depois engenheiro júnior, e eu fui trabalhar no Inmetro, porque o Inmetro, em 82, não existia como entidade legal. Sim, ela foi criada em 70, mas, se não me falha a memória, foi o professor José Israel Vargas, quando ministro, né, que fez Isso, realmente o Inmetro acontecer de verdade. Talvez isso, seja o José Israel Vargas, que é nosso colega da academia, não é isso? isso. Daí, em 82, eu entrei no Inmetro, eu comecei a trabalhar na área de normalização, no comitê naval da BNT, chamado CB7. Naquela época tinha muito o desenvolvimento brasileiro de construção naval, estava muito grande, então estava precisando de muita norma para os fornecedores dos grandes estaleiros que tinha no Rio de Janeiro e em outras cidades. Então, naquela época eu apliquei um pouco metalurgia, mas o que me ajudou naquela época foi conhecer o processo de normalização, de como fazer normalização em empresas e participar do comitê, dos comitês, nesse comitê CB7, que tinha os grupos de trabalhos que desenvolviam normas específicas. Eu me lembro que nós fizemos uma norma de rebocador, né? E daí eu tive a ideia de fazer foi o primeiro paper que eu fiz sobre benefícios econômicos de utilizar uma norma. E foi nesse de rebocador, porque Certo. tinha, por Interessante, exemplo, hein? Interessante. da maneira de como o rebocador ia puxar os navios para as docas, entendeu? Então, essa Sim. norma foi baseada em algumas normas da Marinha, deve chamar até hoje, acho que é Port Marines, que eram as normas. Aí a gente adaptou aquelas normas, eu fiz esse trabalho, mas e daí eu continuei na normalização, mas o que mudou foram 2 eventos que mudaram minha carreira para a área de qualidade. O primeiro foi com o presidente do Inmetro, Juarez Távora Viada. Opa, Juarez, que também é acadêmico, né? isso. Claro que já não está conosco mais. E daí o professor Juarez, ele tinha uma visão muito de planejamento, entendeu? Então, o que ele fez? A gente estava na área de normalização, uma área de qualidade muito pequena, que já existia no Inmetro, o credenciamento de laboratórios de ensaio e calibração, já existia naquela época. E o Inmetro era organismo de certificação, Sim. como os organismos de certificação, tinha certificação de produto, de sistema da qualidade, não tinha muita coisa naquela época, 80 e Sim. pouco. Daí o professor Juarez, ele fez uma seleção lá de pessoas, nós fizemos uns testes psicológicos e tal, foram 16 pessoas. E daí ele depois que a gente passou no teste, uma sexta-feira, ele convidou a gente sentou lá para conversar com ele, foi o presidente chamando a gente. Eu era novo também. Tinha outras pessoas Isso foi em que ano, mais ou menos, Reinaldo? Foi 84. Foi mais ou 84. menos agosto, setembro de 84. Daí, Ok. ele chamou a gente lá, tinha uns outros colegas meus da mesma idade, a gente foi lá conversar com o presidente do Inmetro e tal. Daí ele chegou para nós e falou, ó, vocês passaram nesse teste e agora, segunda-feira, vocês vão para o IBQN, que vocês vão fazer um curso de 5 meses de auditoria. Daí começou, eu tenho para reunião na quarta, eu tenho isso com o meu chefe. Eu falei, deixa tudo que vocês têm na cadeira, na mesa de vocês têm que apresentar no IBQM. Daí nós fizemos o curso de sistema de gestão. E o Dagnino, que é da academia também, ele foi uma pessoa que coordenou esse curso. Foi um curso enorme. A gente tinha área de gestão, área de auditoria interna, auditoria externa,
tudo que você imaginar de auditoria, foi 5 meses full time, e eles tinham aqueles exercícios que foram feitos Da na, SQ? Da SQ? tinha um pouco da SQ e também era as simulações de auditoria. Aquelas Sim. que existem nesse curso hoje, o IBQN, a gente foi treinado lá. Então, eles treinavam algumas pessoas do IBQN para ficar, né, não, eu não aceito essa não conformidade, essas coisas. Então, esse curso ajudou aquelas 16 pessoas que foram selecionadas a fazer uma transformação da qualidade no Inmetro. Tá. Foi o contexto. 80, a gente voltou em janeiro, fevereiro de 85. Sim. Daí eu era da área de normalização. Daí eu e um outro colega meu, 3 pessoas, aí falou: vocês vão ter que ir para a qualidade agora. Deixa o trabalho de vocês, vão para a qualidade. Daí eu fui para o departamento de certificação de produto, que o Inmetro certificava capacete, uma série de produtos. Tá? Então, esse foi um contexto. E o Inmetro sendo um organismo de certificação. O outro foi o que o Joaquim falou, do curso que nós fizemos na Inglaterra também, pelo PEGQ, aquele programa de especialização em gestão da qualidade, que era aquelas 3 nucleadoras, Panzolini, Cristiano IBQN e Cristiano Ottoni, né? Que a gente estava no Rio, nós participamos mais. Eu fui para o IBQN, daí nós ficamos na Inglaterra, e foi bom porque a gente viu o contexto completo de gestão da qualidade, de laboratórios, de empresas. Por exemplo, lá estava iniciando o organismo de credenciamento de organismo de credenciamento de organismo de certificação de produto e sistema. Então, ouvi o cara falando aquilo e tal, que é de laboratório de ensaio e calibração, eles já tinham há muitos anos, e o Brasil também já tinha, mas esse era novo. Então, a gente recebeu uma série de coisas, de assuntos interessantes para nós. O Joaquim estava lá, o Ariosto, que é também acadêmico, estava lá. Ariosto Farias, baiano. É isso. Tinha uma série de pessoas muito boas. E o Ariosto também sempre trabalhou em laboratório lá na Bahia, não é? Isso. Tinha o Rebelo, que faleceu também, que era uma pessoa que conhecia muito qualidade aí no Brasil. Eram 15 pessoas que nós O fomos. Melvin Cibalista talvez esteja também nesse grupo? Melvin Cibalista, não, porque eu acho que quem foi da Vanzolini foi o Joaquim. José Joaquim Amaral Ferreira. Isso, o Joaquim foi. Tinha a Rosana Catunda, que é também do Inmetro, mas ela trabalhava em Brasília. Foi Edgar, que também era conhecido na área de gestão da qualidade. Daí essas pessoas também, a consequência que isso foi em 88, quando a gente voltou... Ali quase um ano depois da criação da ISO 9000, não é, Reinaldo? ISO 9000 foi criada em 87, a primeira versão, ali em 88 você já estava lá na Inglaterra. A gente estava lá nós participamos o grupo, cada um de nós participou em 2 ou 3 auditorias como observador. O BSI, que participou desse programa com o IBQN, eles permitiram a gente observar os auditores deles, fazendo auditoria. Mas já da ISO 9001. Era 9001, 2 ou 9003. 2 e 3. 9003 era mais para a própria inspeção, né? E aí 9002 eu acho que era serviço, 9001 acho que era produto, 9002 serviço, 9003 a próprias inspeções. Eu acho. 9001 era o design, quem tinha o design. Perdão, eu acho que era 9003 era design, eu acho, viu, Figueiredo? Não, 9001 é design. Quem tinha o design, a integrada empresa que fazia design, produção e inspeção. Tudo, fazia 9001. tudo. 9002 era produção.
9003 era só inspeção. É isso mesmo, tem razão. Isso. Daí, na Inglaterra, eles faziam ISO 9000, 9001, 2 ou 3, ou então com aquela norma que eles tinham, 5750. Foi uma das bases com as normas canadenses que elaboraram as normas ISO. Então, depois, quando eu voltei, estava naquela transição do novo governo, a gente já começou a pensar que o Inmetro tinha que mudar. O Inmetro tinha que mudar, porque daí a gente começou a ver, a gente competia com organismos de certificação lá, como Bureau Veritas, DNV, todos aqueles... Não era papel do governo. Claro. Nós fizemos o nosso papel, e daí também entrou um presidente do Inmetro muito bom, da Petrobras, foi o Cláudio Heder. Cláudio Heder foi o presidente do Inmetro que fez as mudanças estruturais do Inmetro. Por exemplo... Isso por volta de 1990, não é? 90, isso. 90. Porque você teve aqui o Maciel, quando você teve o Maciel falando, foi naquele contexto que o Cláudio também trabalhava com eles, com Silveira. Então, o Cláudio foi ser presidente do Inmetro. Sim. Então, ele transformou o Inmetro na área de normalização. A BNT fazia as normas, mandava as normas para a gente carimbava as normas lá do governo, né? E tinha outro projeto, foi o projeto de normalização, o outro da certificação, que transformou em credenciamento, e tinha o outro de metrologia legal e metrologia científica. Então, o Cláudio, para mim, ele foi o presidente do Inmetro que fez as mudanças estruturais. Certo. Ele fez, por exemplo, ele fez as mudanças que tinham que ser feitas, o novo modelo de certificação, que é credenciamento, de normalização, de metrologia, e depois o Júlio Bueno chegou e pegou. E, por exemplo, tem muitas pessoas que não fala muito no Cláudio, mas ele é o cara que fez as mudanças estruturais. É o que tinha mais... O pessoal do Inmetro, a gente naquela época, eu pelo menos não era assim. Por exemplo, que eu trouxe essa ideia de credenciamento. Olha, eles estão fazendo isso lá em outros países. Mas os meus colegas falaram, não, você não pode puxar isso, vai ser bom para nós, no contexto de trabalho, entendeu? Então, o Cláudio, voltando a falar, falei até muitas vezes daqui, ele foi o cara que deu o apoio, entendeu? Para a gente, para a mudança. E o Júlio Bueno, que também era o diretor na época ele era gerente da qualidade, depois se transformou em presidente, justamente substituindo, né, o Cláudio. Eu ajudava o Júlio na qualidade. Eu conheci o Cláudio também por causa de normalização. Certo. E o Júlio também, como você, era formado em engenharia metalúrgica, não é? E daí o Júlio tinha uma visão muito grande e um potencial de trabalho, de mudança, que a Doroteia era ministra também. Daí o Inmetro naquela época deslanchou, lançou os credenciamentos e a gente começou a participar das reuniões internacionais do CASCO, do IAF, porque quando a gente começou a participar no IAF, tinha 12 pessoas numa mesa, entendeu? Isso foi em 94. Uma das reuniões, o Joaquim foi comigo. E talvez você, Joaquim, ali nos bastidores, é que tenha formado a IAF, não é não, Reinaldo? Não, nós participamos da formação do início. Da formação, exatamente. Você e o Joaquim estavam presentes lá. Hoje, por exemplo, o IAF nas plenárias é 400 pessoas. Lá era uma mesa os países eram Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, China, França, Espanha, não era lá, Alemanha. Eram 12 países, eram 14 pessoas. Você está entendendo? Então, a gente
Então, aquilo foi por causa do contexto da qualidade, do PBQP, que o Júlio abria, falou, não, nós temos que participar no casco. E o CB25 também, que o CB25 era o TC176 e o casco. E eu ajudava o CB25 no casco. Então, eu comecei a ir no casco também nas primeiras reuniões. Quando eu fui no casco, foi em 94. Você, inclusive, foi chefe da delegação do casco, inicialmente, antes de você se tornar presidente, você foi chefe da delegação do casco, né? Fui da delegação brasileira, eu fui. Brasileira, isso. Foi por muitos anos da brasileira, o head delegation, aquilo foi um contexto de mudanças no Brasil para crescer, porque antigamente, por exemplo, quando a gente começou a falar da credenciamento da Vanzolini, antes da Vanzolini, quantos organismos de certificação a gente tinha no Brasil? A gente tinha um, que era brasileiro, que era a BNT. Sim. Só. Daí começou, e vê hoje quantos organismos de certificação de produto, de sistema e outras áreas existem no Brasil. E muita gente grande também, né, nesse mercado, que é um mercado internacional, mesmo porque muitas multinacionais que trabalham aqui, tem aqui no Brasil, e até mesmo empresas brasileiras que precisam exportar, às vezes tem que ter assim, uma imagem do órgão certificador, né? E muitos são internacionais, os mais pesos pesados que atuam aqui no Brasil são internacionais. Nós temos a Vanzolini, que concorre diretamente com eles. Eu acho que hoje ocupa o terceiro mercado aqui de ISO da Vanzolini, que foi o primeiro credenciado por vocês aqui no Brasil. Por exemplo, daí começou também, nessa época, a criação dos organismos setoriais, do IKEA, do Automotiva, teve a parte elétrica, que a BINE ajudou, o CIEE, depois foi vendida aquela certificadora, mas a Brinc, dos brinquedos. Então, aquilo eu acho que foi um contexto que o Imetro, na área o Imetro participou da criação do IAF, agora tem uma pessoa que também ela começou a participar um pouco aí da própria ISO, um brasileiro colega nosso, que é o Cajá, não é? Grande Reinaldo. Grande. Esse aí, viu, Haroldo? O Reinaldo, além de ser um amigo de longa data, ele é o maior nome da ISO, de brasileiro da ISO. Ele comanda o casco, ele comanda todo o sistema de conformidade dele da ISO. Então, além de ele já ser agora um americano também de adoção, mas, na verdade, ele continua brasileiro e representa bem o Brasil. Mas, Cajá, eu convidei você para estar aqui conversando com o Reinaldo por alguns motivos. Primeiro, você é amigo do Reinaldo. Segundo, você também foi um primeiro brasileiro a ser um chairman de um comitê da ISO, não é? O primeiro brasileiro foi você. E agora, recentemente, você foi nomeado para, junto com o Canadá e o Reino Unido, estar à frente de desenvolver a norma relacionada ao ISG. Então, você não está aqui por acaso, né? Eu convidei você porque também você é um representante nosso de peso, já foi e ainda é um representante de peso junto à ISO, além de ser um amigo pessoal do Reinaldo. E só para você entender o contexto, porque o Reinaldo estava contando um pouco da história dele, é por isso que você entrou agora, Cajá, também. Jorge Cajazeira, a gente está chamando aqui de Cajá na intimidade, mas é o Jorge Cajazeira. O Reinaldo estava contando um pouco a história, justamente mostrando a quantidade de organismos certificadores da ISO que começou a ter aqui no Brasil, e a importância que tem a representação do Brasil nos comitês internacionais da ISO. Então, a partir de agora, o Reinaldo pode continuar aí a história dele e você pode enriquecer a história do Reinaldo, complementando alguma coisa, também perguntando alguma coisa ao Reinaldo para enriquecer. A gente está fazendo uma gravação aqui, Cajá, que vai compor aquele livro que você aparece também como citado, que você já fez, inclusive, uma citação de referência ao meu livro. Então, fique à vontade, vocês estão em casa muito mais do que eu, né? Só estou aqui mediando uma conversa de grandes amigos. O Cajazeira tem um monte de amigo aqui na ANSI. Não pode falar o nome dele, que todo mundo quer saber como é que ele está. É bom, Reinaldo, porque depois você mostra essa gravação que você vai ficar com ela para os amigos aí do Cajazeira aí nos Estados Unidos. O Steve Cornish adora ele, porque o Steve Cornish
ele participa do comitê da ISO por muitos anos, TMB, Technical Management Board, e ele gostou muito da atuação. Eu lembro quando você veio aqui com o pessoal da BNT no começo da 26.000, naquela época, né? Eu acho que... Mas o Cajazeiro tem essa particularidade, porque não é porque está presente, mas ele tem uma competência profissional, você sabe disso, Reinaldo, e ele junta isso e coloca essa parte da qualificação e de tratar assuntos como normas com uma leveza muito grande pelo próprio perfil que ele tem. Então, onde ele chega para falar sobre normas, ISO, dá uma certa leveza à norma pelo perfil que tem o Cajazeiro. Então, é muito interessante isso. Eu tenho um skills de interpersonal skills. Além de falar o inglês fluente, né? Ele O inglês do Cajá é um inglês de alto nível. O pessoal adora ele. Reinaldo, deixa eu dizer, porque eu não quero atrapalhar vocês, não, que isso é uma conversa de longo tempo, eu só queria dizer o seguinte, para dar um depoimento sobre o Reinaldo. Dentro da ANSI, que é a BNT, mal comparando, né? O sistema é diferente. Dentro da ANSI, que seria mal comparando a BNT brasileira, sim. O Reinaldo ele surge como um diretor, né, capaz de influenciar o mundo todo. Claro. São dois brasileiros, metade brasileiros, que são, na minha opinião, compõem aí uma dupla terrível em termos positivos, né? Que é o Nigel, né? Que é meio inglês e meio brasileiro, né? E o Reinaldo, que é meio brasileiro e meio americano. Então, esses dois, cara, eles compõem aí uma força fortíssima na ISO, tanto na qualidade quanto no meio ambiente e, sobretudo, no casco, que é o órgão que gerencia todas as certificações, que não é só 14 mil, tem 14 mil, 45 mil, são um leque de dezenas de normas MSS. Então, eu queria prestar saudação, meu amigo Reinaldo, e a você, Haroldo. Não vou incomodá-los mais. O show é quem tem que dar, meu amigo Reinaldo aí. Foi um prazer vê-lo mesmo de longe, irmão, viu? Prazer meu. Mas, Haroldo, eu estava falando a parte do contexto, por exemplo, o CB25 fazia o TC176 e o casco. Sim. Né? Então, eu comecei a participar com o doutor Heitor, com o doutor Silveira, comecei a participar, e daí chamava o pessoal do Ministério para participar daquelas reuniões, daí a gente começou a desenvolver o Jorge sabe disso, a gente começou a desenvolver foi 95, 96, 97, que começou a elaborar uma norma do casco, porque já existia uma norma do casco para credenciar organismo de certificação de sistema. Daí, o que foi feito, nós começamos a elaborar, a CASCO começou a elaborar uma norma para competência de organismo de certificação de sistema de gestão da qualidade. Entendeu? Certo. Então, que criou o Guia 66, e daí foi levando nesse contexto de elaboração de normas do CASCO que a gente participou. Eu participei pelo Brasil até 2000, eu participei no CASCO para o Brasil. Tá? Depois eu saí. Mas uma outra coisa que o Inmetro, e na época do Júlio também, foi que nós criamos, isso é coisa do Inmetro, tá? Foi coisa que saiu do nosso brain. A iniciativa de vocês, né? A iniciativa de vocês. Nossa iniciativa que deu a criação de uma entidade hoje que chama, que a gente começamos isso em 95, IAAC, é a entidade de credenciamento dos organismos de credenciamento das Américas. Certo. Chama Inter-American Accreditation Corporation, tá? Sim, Cooperação exatamente. Americana de credenciadores. Tá? Então, essa entidade, do zero, saiu de lá das nossas ideias. O pessoal do Inmetro, eu participando do IAF, via aquelas coisas. O pessoal da Ásia estava criando o PAC, o Pacific Accreditation Corporation. Daí eu ficava um dia a mais lá em Genebra, um senhor
um senhor da Austrália, né? O nome dele é John, ele está vivo até hoje, John Robert. Então, ele me chamou, falou, Reinaldo, vocês não têm nas Américas uma entidade de cooperação, de credenciadores, por que você não participa aqui? Tá bom, daí ele falou, daí que a gente ajudou a elaborar o memorando de entendimento para a criação, daí ele colocou como órgão associado, falou, ó, se o Inmetro quiser, o Inmetro pode ser um órgão associado. Daí nós começamos a ver aquilo criar na Ásia, porque na Europa já tinha um pouco. E daí eu tive essa ideia, cheguei para o Júlio, conversei com o Júlio, com o Wilson, que era o diretor de qualidade, que daí eu fui para a área internacional do Inmetro. Daí o Wilson falou, poxa, isso é ótimo, vamos fazer. E daí ajudou, porque você tendo uma boa ideia, que está tendo o suporte da alta direção do órgão, e foi embora. Aí o Inmetro... E você foi o primeiro presidente, se não me falha a memória. Foi o primeiro e o segundo, foi 4 anos, 2 e... Depois teve mais 2, né? Depois pegou por mais 2. Aí eu vim embora para cá, você está entendendo? Então, isso são coisas... Você vê aqui, ó, sem pensar muito, coisas que aconteceram que o Inmetro fez naqueles anos. Tá? Também é lógico que depois deve ter feito muita coisa a mais, tá? Mas aquilo... eu acho, viu, Reinaldo, é uma instituição como o Inmetro e como a Petrobras, que eu considero assim muito forte para esse movimento da qualidade ter sido consistente desde a década de 80 e depois, mais ainda, na década de 90. Eu acho que Petrobras teve uma influência muito grande no movimento da qualidade, a partir das exigências que ela fazia, a partir das próprias capacitações realizadas, as normas que ela importava, até mesmo do Instituto de Petróleo, né, americano. Então, ela importou muito isso, e o próprio desenvolvimento de profissionais nessa área de qualidade também foi muito forte. Você citou aí o Antônio Maciel Neto, que esteve com a gente, o José Paulo Silveira, uma pessoa super influente do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, também oriundo da Petrobras. O Cláudio Reda, o Júlio. O Cláudio Reda, o Júlio, o nosso Bueno, saudoso, né? Infelizmente já não está mais conosco, o Bueno. É porque o papel da Petrobras no Inmetro, quando eu estava lá, trazia pessoas com competência de gestão. Sim. E o apoio da Petrobras para o Inmetro alavancar. Sim. Porque você pega um órgão federal que você coloca gestores que não são muito bons de gestão e não Sim. tem apoio, você não vai conseguir. Você sai do lugar, mas vai ser muito mais energia para sair do lugar. Então, com o apoio que tinha o Inmetro, do pessoal que foi lá, ajudou o Inmetro na gestão, e a Petrobras ajudando, isso foi uma coisa muito mais, com mais alavancagem para a gente sair de abrir porta por Inmetro, nas federações de indústria. Eu lembro uma vez, na época do Cláudio, que a gente deu uns 50... Eu dei quase uma palestra de ISO 9000 por semana. Foi quase 50... Eu tinha no meu aquelas cartenetas de calendário, pequenininha, pretinha, eu tinha lá 50 e poucas palestras de ISO 9000, que é federação de não sei aonde, federação de não sei aonde. Daí a gente começou a disseminar. Esse é o papel do governo. Sim, o papel perfeito. do governo não é muito de executar. Sim. Né? Então, criar as condições favoráveis, né? Regulamentar e não atrapalhar. Né? A regulamentação é super importante e não atrapalhar, porque às vezes você regulamenta, mas você começa a concentrar as ações, começa às vezes querer fazer tudo em vez de você justamente permitir que tanto as empresas privadas como instituições como o Inmetro, ele realmente façam o seu papel, e aí termina concentrando muito, e aí você não desenvolve, né? Então tem que ter aí um meio Estado e meio sociedade civil para poder as coisas acontecer e para desenvolver um país. Tem que ter, mas acho que o Inmetro, na época, a gente conseguiu colocar o nome do Inmetro, entendeu? Na participação daquelas criações, daquelas entidades. Tem outra do ILAC também, com o Inmetro de credenciamento de laboratórios, que o Inmetro participou também, entendeu? Então, acho que
Foi... teve lá que a IATICA, o PAC... A IATICA também, eu fui vice-presidente da IATICA. A IATICA de definir processos para reconhecimento de curso de treinamento e certificação de auditores. Você vê que aquilo, naquela época, eu acho que a IATICA não foi muito para frente, que agora tem um outro nome, IPC, eu acho. Não foi muito para frente porque estava aquela coisa que você cria numa época mais avançada do que a época. Certo. Os organismos de certificação, as grandes organismos de certificação estavam preocupados de mandar os auditores dele para fazer 5 dias de um outro curso para ser certificado. Eles perderam o contexto porque daí não teve controle disso. Então, em vez de ele falar, isso é uma coisa boa, eu vou gastar dinheiro aqui na competência e outros não vão ter condições, porque eles não têm pessoas competentes para fazer auditoria, entendeu? Então, foi uma iniciativa que foi esse senhor da Austrália, John Hobart, ele que capitaneou, que eram as pessoas, o outro senhor aqui dos Estados Unidos, George Lofgren também, que era do RAB, credenciava a Organismo de Certificação de Sistema, entendeu? Foi uma iniciativa que agora, acho que é IPC que chama o nome da entidade que incorporou as atividades da IATICA. Da IATICA. Agora, Reinaldo, você já tinha uma participação no ISO Casco, que você foi representante do Brasil, né? E como foi a partir daí para você se tornar presidente, como você é hoje? Também você é diretor da própria ANSI. Como é que foi essa indicação sua para chegar no nível que você está, sendo o representante maior da ISO Casco é a presidência, né? E você aí está, evidentemente, como brasileiro, mas como é que foi essa passagem, essa indicação, Reinaldo? Isso é tudo no contexto, né? Foi desde o início, 94, e eu fiquei conhecido de um americano, que ele está vivo ainda até hoje, John Donaldson, que ele chama. Ele era da delegação americana, tá? Vou te contar uma história rapidinha. Ele era da delegação americana, era chair de um comitê de umas normas importantes para credenciamento. Aí eu estava na reunião do Casco com o Mário Wittner, que era da Argentina, né, que a gente conhecia do Mercosul, daqueles grupos do Mercosul. Daí eu fui lá e tal, acabou a reunião na sexta-feira, falei, oi, Mário, como é que é? Meu voo é segunda-feira e tal, o que você vai fazer? Ele falou assim, eu estou indo, eu consegui que o chair desse comitê deixar eu participar dessa reunião amanhã e depois. Eu novo, eu falei, como é que eu vou? Ele falou, aí é o seguinte, tá vendo aquele senhor lá? Isso era no final da reunião, todo mundo tchau. Tá vendo aquele senhor lá? Eu falei, tô. Aquele paletó, eu falei, tô, o que é? Ele falou, é um americano, ele é o presidente desse comitê, mas ele é meio chato, tá? Você vai lá conversar com ele, mas... Eu falei, eu vou. Cheguei lá, falei com ele, falei, eu sou do Brasil, papapá. Ele falou, eu vi vocês aqui mesmo, você mesmo, papapá. Eu falei assim, eu estou querendo ver se o senhor me deixa eu participar dessa reunião aí, como observador. Daí ele falou assim, young man, você não tem outra coisa para fazer em Genebra, não? Mas daí ele falou assim, se você quiser ir, você pode ir participar. Aí eu fui. E foi assim. E esse senhor, depois, ele veio para a ANSI, tá? Ele trabalhava no NIST. Veio para a ANSI, aí em 98, 99, ele estava precisando de uma pessoa para ajudar ele a implementar uma norma do órgão de credenciador, que era o ISO Guide 61, porque a FCC, da Federal Communication Commission, ia avaliar a ANSI
para a ANSI demonstrar que tinha uma competência para ser organismo de credenciador de organismo de certificação de produto. Ele precisava de um cara para vir elaborar procedimentos, fazer auditoria interna, gerenciar coisas para ele. Daí um dia ele me ligou e falou: Reinaldo, como é que está aí? Tudo bem? Eu falei: tudo bem e tal. Daí, eu já tinha ficado amigo dele, né? Daí ele falou: Reinaldo, eu estou precisando de você aqui. Eu falei: precisando de mim? Tudo bem, o que é? Ele falou: mas o problema é o seguinte, o ponto é o seguinte, você vai ter que mudar para cá, fica aqui 1 ano e meio comigo aqui, que esse é o plano, a gente tem que implementar isso até julho do ano que vem, e eu preciso de você aqui, se você quiser. Eu falei assim: então tá bom, você me dá uma semana? Não. Ele falou: te dou 2 dias. O que é isso? Daí eu falei... Para passar 1 ano e meio, cara? Daí eu pensei, e falei: eu vou. Daí eu peguei licença do Inmetro. Sim. E vim embora. Ajudei tudo. Daí no final, ele é o mesmo cara que aquele cara que eu pedia para participar da reunião. Fiquei aqui trabalhando, nós passamos na avaliação do FCC, do Federal Communication Commission, e do NIST, que é o Inmetro na área de metrologia. Daí ele falou assim comigo. Daí o presidente daqui, o cara também gostou que eu fiz um bom trabalho. Ele falou: você não quer ficar, não? Daí a gente vai... Eu estava com um determinado visto. Daí ele falou: você não quer ficar, não? A gente, se quiser, a gente, você adaptou bem aqui, nos ajudou, papapá. Daí eu falei: tudo bem. Daí eles pegaram o meu visto de trabalho, eu fui ficando, entendeu? E daí esse senhor aposentou. 2002, 2001, 2002, ele aposentou, foi embora. Sim. E daí o cara que eles contrataram chama Lane Hallenbeck, que era o diretor da ABS, da American Bureau of Shipping, Quality Evaluation, era um organismo de certificação que Sim. Eu e um amigo meu do Inmetro, nós avaliamos esse organismo de certificação em 92 e 93, quando eles aplicaram para o Inmetro. Aí, quando ele chegou aqui, ele não conhecia ninguém da ANSI. Daí o John falou assim: eu acho que você conhece, pelo menos vai ter uma pessoa aqui que você conhece, o Reinaldo. Entendeu? Daí o cara, eu auditei ele em 2002, começou a ser meu chefe, entendeu? Em 2002, não, em 92. Você falou não, 2002. 2002. 2002, tá. 2002. Então foi no anterior, você falou 92, aí tá certo. 2002. 92 e 93 Sim. Foi quando eu e o Luiz Fernando, pelo Inmetro, fomos em Houston para dar uma avaliação no ABS, Organismo de Certificação. Que depois ele foi muito atuante aqui no Brasil na época, para a ISO 9000, ABS, né? E daí eu recordei isso, porque daí, em 2002, ele foi contratado para pegar o lugar do cara, do John Donaldson. Entendeu? Então, eu fui ficando. E depois eu comecei a participar do casco para os Estados Unidos, entendeu? Sim. Alguns anos eu fui Head Delegation dos Estados Unidos no casco, 2007, 2008, fui vindo. Daí, esse chefe meu também foi presidente do casco, o Lane Hallenbeck. Certo, sim. Daí, que estava com você na ANSI, né? Isso. E daí, há 2 anos, surgiu essa oportunidade do casco, e daí o ponto foi o seguinte, porque meu chefe tinha sido 4 anos presidente do casco, daí teve o cara da África do Sul, e daí foi meio assim, porque daí o meu chefe falou assim: Reinaldo, vamos ver se dá, porque você sabe, eu fui há 8 anos atrás, vamos ver se dá. Daí o presidente da ANSI, que também eu conheço ele, o Joe Batia, que trabalhou na UL muitos anos, ele falou assim: não, a gente vai ter, todo mundo te conhece.
vai ter problema, não. Daí levou para o conselho diretor da ISO, né? Meu nome, tinha um outro nome de uma outra pessoa também, mas na hora lá do voto, lá nós tínhamos algumas pessoas, por exemplo, a BNT, o Ricardo da BNT, é do conselho da ISO, tinha o pessoal de Costa Rica, de outros países da América Latina e da Ásia, que as pessoas me conheciam também. Então, esse cara, o presidente da ANS, falou assim: Reinaldo, o que aconteceu é o seguinte, nós somos 21 conselheiros. Quando foi o primeiro voto para a pessoa, eu falei: caramba, cadê o Reinaldo? Segundo voto para outra pessoa, cadê o Reinaldo? Ei, cara, que beleza, hein, Reinaldo? Ele falou que foi 4 votos para outra pessoa. Eu falei assim: meu Deus, me dei mal. E daí ele falou assim: ó, depois começou Reinaldo. Que bacana, Reinaldo. Que bacana, cara. Que bacana. Assim, sensacional. Ele falou comigo: Reinaldo, me deu uma vontade de rir, que a hora que começou no 15, Reinaldo, eu tive que me segurar para não rir. Essa posição no casco, como o Cajazeira falou, é muito importante, porque define a estrutura, é a aplicação, claro. Aplicação das normas e também da competência dos organismos de certificação, Sim. Se eles são consistentes na operação, se eles têm imparcialidade, você está entendendo? Então, essas normas do casco não são muitas, mas ela tem um contexto importante na avaliação da conformidade, na certificação, no credenciamento, nos ensaios. Sim. São normas são mais, como se diz assim, guarda-chuva, mas, por exemplo, a WTO, a Organização Mundial de Comércio, o Acordo de TBT, todos eles fazem referência às normas do casco. Entendeu? Eu até sugiro a quem está assistindo essa gravação ir lá no próprio Google, colocar lá ISO Casco. Isso. Que vocês vão ter muitas informações, desde informações curtas até trabalho muito mais aprofundado, né? Tem coisa lá de 90 páginas. Claro, está tudo em inglês, evidentemente, mas para as pessoas que buscam essa consulta, seguramente são pessoas que já estão acostumadas à leitura, pelo menos em inglês, então não deve ter muita dificuldade. E, Reinaldo, agora você teve realmente nessa história que você contou, não é? Você está de parabéns porque você teve uma evolução profissional muito rápida, né? A gente está falando aí, você foi formado em 81, creio que ali com 23 anos. Quando você vê ali em 91, 92, você ainda está jovem, 30 e poucos anos. Daqui a mais 10 anos, 40 anos, você já está na ANSI. E mais 10 anos depois, você já está aí realmente... 10 anos não, quase 20 anos depois, você está aí, porque eu acho que... 22 anos que eu estou aqui. Eu acho que a sua gestão começou em 2019, é isso mesmo? Não, na presidência. No casco foi 2019, não, Sim. 2020, 2021, e agora o Conselho da ESO, daqui a 2 semanas, vai me confirmar para mais 2 anos. Postergar. Normalmente acontece isso, 4 né, anos, Reinaldo? Se você está fazendo um bom trabalho, 4 anos, agora depois de 4 anos vai que mudar para poder, inclusive, ter uma visão, uma renovação e ter uma visão não tão assim de continuidade, uma visão de alguém que dá uma alavancada. Isso é muito normal nas gestões. O próprio Eduardo Guaranha, que hoje é nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, já está na 2ª gestão, por conta dessa boa gestão que ele fez, a tendência foi ficar mais 2, e claro, aí 4 anos é a hora de passar um pouco o bastão em qualquer tipo de gestão. Eu acho interessante isto, né, para poder dar uma renovada. Tem um termo de referência que antigamente era 5 anos, mas depois eles viram que 5 anos é muito. Daí eles diminuíram para 4 anos, há muitos anos, há uns 10 anos, eles mudaram para 4 anos. Mas eu estou aqui há 22 anos. O que aconteceu é que eu fui postergando as minhas licenças, daí depois eu não pude mais tirar a licença do Inmetro, daí eles me exoneraram como servidor público, mas o que eu aprendi no Inmetro, por exemplo,
é uma das razões que eu estou aqui, porque eu aprendi a fazer normas, que é a base, certificação, relação internacional, a negociação no Mercosul, daí vai ganhando, né? Claro, Um claro. monte Musculatura, né? com um monte de pessoas te ajudando, por exemplo, o Mário Wittner, do Irã, da Argentina, que era um senhor, já era bem mais idoso, mais velho do que eu, ajudava, entendeu? Então, uma série de coisas que, por exemplo, o Joaquim, eu lembro quando nós chegamos depois daquela viagem, a gente conversou, por que a Fundação Vanzolini não vai ser organismo de certificação? Daí a gente foi lá, conversou com eles, eu e o outro colega meu, Rosalvo, entendeu? Fomos lá, e fomos no Instituto Falcon Bauer, no laboratório Falcon Bauer, né? Daquele senhor que era o dono do Falcon Bauer, que ele já faleceu também. Daí a gente conversou com eles, daí tinha que ser sem fins de lucro. Nós definimos isso lá, que o organismo de certificação tinha que ser sem fins de lucro, nem se foi definido. Daí o Falcon Bauer não podia, porque era um laboratório. Daí ele falou, não tem problema, era um senhor também muito inteligente e olhava o planejamento futuro. Ele falou, então tá bom, eu vou criar um instituto. Ele criou o Instituto Falcon Bauer da Qualidade. Certo. A Maria Luísa Salomé, que trabalha hoje na Vanzolini, era diretora lá, entendeu? Então, sim. Coisas que tem uma série de suporte que você tem que ter, mas você tem que se entregar para a coisa para claro, Reinaldo. Conseguir, né? Reinaldo, então, olha, é muito bacana esse nosso bate-papo, é muito interessante as pessoas conhecerem a história de pessoas profissionais como você, porque isso aí inspira para que algumas pessoas também busquem o seu sucesso profissional. Representar o Brasil é sempre muito importante, sem querer ser bairrista, mas é muito importante porque você abre perspectivas para as pessoas que, como você, conseguiram chegar no nível que você está. Eu, particularmente, me sinto muito orgulhoso por isso, saber que você está aí. Apesar do Nigel Croft, que é seu amigo, ser inglês, mas ele faz questão de dizer que é anglo-brasileiro. Ele até escreveu para mim ontem, o Nigel, colocando assim, papapá, o nosso país. Aí eu disse, nosso país, para você ver o nível de brasileiridade que o Nigel dá para ele próprio, que é casado com uma brasileira, adora o Brasil, né? Tem um amor muito grande, talvez seja até mais patriota do que alguns brasileiros que nós temos. Então, a gente fica muito feliz, e isso aí é muito inspirador para a gente, né? Que enxerga em vocês pessoas bem-sucedidas e com uma história, uma bagagem muito grande. Eu, particularmente, admiro muito o trabalho do Inmetro, assim como da própria Petrobras, que eu acho que o movimento da qualidade, entre outras coisas positivas que a Petrobras fez pelo nosso país e ainda faz, né, com excelentes profissionais. Eu tive meu curso de pós-graduação de 640 horas, como especializado em manutenção mecânica, 80% professores da Petrobras, um curso dado pela Petrobras, pessoas altamente qualificadas. Então, eu acho que Petrobras e Metro são instituições que dão orgulho para a gente com esse trabalho muito forte de bons profissionais como você. Conheço o Ariosto me formou em 94 como examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, em 94. Continuo em contato com o Ariosto, é nosso colega aí da Academia Brasileira da Qualidade. Então, Reinaldo, eu só tenho que primeiro agradecer a você pela sua atenção e te parabenizar por esse belíssimo trabalho que você faz aí, junto a tanto a ANSI como a própria Isocasco. Então, desejo a você boa sorte, fique sempre com Deus, e quando vier ao Brasil, quando as coisas se normalizarem, quem sabe a gente possa se encontrar junto com outros acadêmicos para a gente fazer uma confraternização. Sem dúvida. O outro ponto também é que eu também jogo basquete. Eu aprendi a jogar basquete em Valadares, e coincidência, o pai da Uda, que foi eleita a Uda, que é representante do Sebrae Nacional, né, para quem não sabe. A Uda Gisbred, o pai dela, o professor, a gente chama de senhor Guilherme, ele foi meu técnico de basquete por muitos anos. Certo. Mas ainda lá atrás, não é? Você fala lá ainda quando você morava lá como jovem. E quando eu fui para o Rio,
eu joguei ainda, consegui jogar uns 2 anos no Botafogo. Depois, Tá. Agora, hoje eu bato bola, mas não jogo mais muito, não. Agora, por curiosidade, Reinaldo, a minha impressão é que você não é tão alto assim. Você é mais um armador aí, é o carioquinha, como a gente tinha na seleção do passado? Mais ou menos. Não, na época eu tenho 1,87. Então é um carioquinha. Talvez o carioquinha tenha mais ou menos isso, né? 1,87. É o ídolo que eu tinha da minha época, é o carioquinha, né? Da seleção brasileira. Na época que jogava lá o Marcel, Marcel, Oscar. Oscar, né? Essa turma era muito boa. Talvez foi a seleção de ouro do basquete que nós tivemos, né? Eles bateram os americanos aqui, nós aqui. Isso, exatamente. 86. Isso aí está gravado. Eu acho que foi Jogos Pan-Americanos, né? Isso. Muito bem, viu, Ronaldo? Obrigado aí pela oportunidade. Tá? Se precisar de alguma coisa. Tá, eu agradeço a participação sua nas nossas lives, que nós sempre fazemos às segundas-feiras, 20 horas. É um horário cômodo aí para você, mas mesmo assim a gente se sente honrado quando você participa, como participou no dia de ontem. Então eu fico muito feliz, muito honrado, não é? Muito honrado. Ontem foi muito boa a conversa com ela, foi demais. Né? Então a gente está falando do ontem, dia 6 de setembro, a gente teve um bate-papo aqui com a Denise Cury, lá da cidade do Porto de Portugal, falando sobre sustentabilidade. É um tema muito emergente, muito importante, vital, assim como a qualidade, como segurança, como a necessidade de gestão de ativos. Nós temos também agora a necessidade também de ter um sistema, um processo sustentável para a empresa e também para a própria sociedade. Reinaldo, então, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite aí para você. E fique sempre com Deus aí, Reinaldo. Sucesso. Feliz 7 de setembro. Hein? Feliz 7 de setembro, dia da nossa independência. Isso aí, um abraço. Tchau. Um abraço, Reinaldo. Tchau, tchau. Vai.